Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Quintieri, do canal Educar com a Cami, e hoje eu trago para vocês conhecerem uma nova metodologia que está vindo com tudo para a modernização das práticas pedagógicas, a sala de aula invertida. Você já ouviu falar? Ainda não? Então eu vou te mostrar. Vamos lá? A sala de aula invertida, ela é considerada uma grande inovação no processo de aprendizagem. Como o próprio nome já diz, é um método de ensino através do qual a lógica da organização de uma sala de aula, ela é invertida. Deve estar aí uma confusãozinha na sua cabeça, né? Mas eu vou explicar direitinho como funciona a sala de aula invertida. É o seguinte, a ideia é que o aluno ele aprenda o conteúdo através do meio virtual e ao chegar na sala de aula, de maneira presencial, ele já saiba sobre o assunto a ser trabalhado. Então, dessa forma, a aula presencial ela se torna mais interativa entre o professor e o aluno. E o professor ele é o mediador para tirar as dúvidas e orientar a construção de atividades em grupo. Então, professor, é o seguinte, neste caso, os alunos que antes realizavam todo o processo de consumo do conteúdo dentro da sala de aula, agora eles começam a fazê-lo dentro das suas casas ou em qualquer outro lugar que se tenha internet, para posteriormente, executar esses conhecimentos na sala de aula. Então, a aprendizagem, ela deve ser um resultante de um processo interativo. A sala de aula invertida, ela proporciona essa interatividade entre o ensino digital e o ensino presencial. Eu vou mostrar para vocês agora, assim, de uma forma bem simplificada, as vantagens desse método de ensino. Por muitos anos, as gerações, elas vieram aprendendo em um formato tradicional, né? Um sistema tradicional de ensino que até então ele era o único método que se dizia eficaz. E de fato, até hoje foi muito eficaz, né? Os alunos enfileirados, esperando as informações vindas pelo professor, que até então ele era o centro do saber, mas tudo isso era visto de forma linear, né? Então agora passa-se a ser compreendido de maneira virtual, interativa e dinâmica. Então, o grande entendimento desse processo de aprendizagem é o de que o aluno se torna o principal protagonista da sala de aula. Nesse processo, ele tem toda a autonomia necessária para adquirir novos conhecimentos e habilidades quando lhe for mais conveniente. Com a sala de aula invertida, o tempo da aula ele é otimizado, já que os alunos eles possuem o conhecimento prévio da lição por meio do material fornecido com antecedência pelo professor. Então, com isso, a aula ela pode ser dedicada ao aprofundamento desse tema proposto e a desenvolver os assuntos mais importantes, criando oportunidades de aprendizagem mais enriquecedora e maximizar as interações entre os alunos e os professores. Tudo com o objetivo de garantir a compreensão e o aprendizado do conteúdo aprendido. Então, vocês devem estar fazendo aquela pergunta, mas Camila, que materiais eu posso estar usando neste formato de aula? Então, eu vou responder para vocês o seguinte. Os alunos, eles podem fazer uso de videoaulas, de games, de slides, de e-books, aplicativos ou qualquer outro material complementar que possa potencializar o processo de aprendizagem de forma dinâmica e inovadora, sempre com a supervisão do professor para ajudar em dúvidas ou qualquer outra demanda que possa ocorrer. Vejam bem, professores, eu estou falando que vocês ainda continuam sendo parte fundamental dentro da sala de aula.
Os alunos eles também poderão criar o seu próprio material de estudo usando as ferramentas de ensino online e compartilhá-lo com o grupo, colocando em prática assim a produção colaborativa, que é parte fundamental da sala de aula invertida. Essa interação entre os alunos e professores é maravilhosa, tá? Com mais opções de materiais e maior acesso do aluno, o professor ele tem mais oportunidade de enriquecer os momentos de produção colaborativa. Então vamos lá. Cada aluno, sem dúvidas, possui um processo de aprendizagem diferente, né? Cada um deles possui um ritmo diferente para compreender determinados assuntos. Além disso, com a tecnologia, o professor, olha, isso é muito interessante. O professor ele tem maior percepção das dificuldades do aluno e pode usar o momento da aula presencial para ajudá-lo. Então, na verdade, vocês acabam tendo mais tempo disponível para os seus alunos, né? Para eles tirarem as dúvidas. Então, a melhora do desempenho do estudante é o resultado da soma de vantagens. Ao controlar o seu momento de estudo, ter mais materiais, ter seu ritmo respeitado e interagir com os colegas, os alunos eles podem render mais, aprender mais. E com isso, automaticamente, eles melhoram no desempenho em um processo de aprendizagem. Por isso que a metodologia da sala de aula invertida, ela impacta positivamente no cenário educacional e pode revolucionar aí a educação do futuro, né? E isso, por causa da pandemia, nós já estamos percebendo também, né? Bem, as tecnologias de hoje, elas estão redefinindo as aulas de amanhã. A educação à distância, ela age ajudando nessa transformação, pois países e organizações estão cada vez mais se aproximando desse modelo de ensino. Na medida em que mais alunos têm acesso a computadores e dispositivos móveis conectados à internet, mais oportunidades educativas e interativas se abrem para o professor e para os próprios alunos. Espera-se, então, uma maior democratização do ensino à distância, bem como uma maior interação entre as diversas culturas quanto aos conhecimentos gerados. Mudar o que está sendo feito há tantas décadas atrás exigirá uma mudança de postura não só dos professores, mas também dos alunos. Os professores eles deverão estar com a mente aberta para a aceitação de tais mudanças no meio educacional. Eu mostrarei agora para vocês 8 dicas importantíssimas de como implementar a sala de aula invertida. A primeira dica é: não existe fórmula para essas aulas. Portanto, cabe ao professor desenvolver o método da melhor forma possível para que o conteúdo renda. Você pode inverter todas as aulas, intercalá-las com aulas normais ou invertidas, uma vez por semana, enfim, sinta-se livre para experimentá-las. A segunda dica é: seja um professor empenhado. Muita gente pensa que adotar o método de sala de aula invertida significa menos trabalho para o professor. Enfim, produzir o conteúdo para os alunos estudarem em casa sozinhos exige muito mais empenho do educador. Isso nós estamos sentindo perfeitamente neste período de pandemia, não é mesmo? Os materiais eles precisam ser muito mais claros, uma vez que os estudantes eles não terão a quem recorrer imediatamente para tirar as suas dúvidas. Na sala de aula invertida, os professores qualificados são mais importantes do que nunca. São eles que devem definir o conteúdo, as instruções e traçar as estratégias de interação. Durante a aula, os professores eles devem observar e, muito importante, gente, dar feedback, além de avaliar de forma contínua o trabalho do aluno.
Então vejam bem, não é porque foi feita a tarefa lá na casa ou que o professor está junto lá, organizando esses grupos, orientando esses grupos, que não deve ser dado feedback e feito as correções, tá? Então a dica número 3 que eu vou dar para vocês sejam claros e objetivos. Assim como se distraem em sala de aula, os alunos eles também não aguentam ficar muito tempo seguido assistindo às aulas online. Por isso, professor, prepare vídeos curtos para passar os conteúdos, tá? Pesquisas apontam que filmes entre 5 e 8 minutos de duração são ideais, tá? Lembre-se de sempre retomar o que foi dito nas últimas aulas, no começo da nova aula, e de fazer uma conclusão ao terminar a aula para ajudar os alunos a fixar os conteúdos que foram trabalhados neste dia. Dica número 4. Dê importância ao encontro presencial. Na metodologia de sala de aula invertida, ainda mais importante que produzir bons conteúdos para o aluno acessar em casa, é fazer com que os alunos aproveitem cada segundo do encontro presencial. Então é importante que você, professor, prepare exercícios que estimulem a interação da turma e também fortaleçam a relação dos estudantes com você, tá? A dica número 5 utilize o bom senso, isso é muito importante. Por quê? Porque toda novidade, ela causa um estranhamento. Portanto, ao você propor a metodologia de sala de aula invertida, tanto aos pais quanto aos alunos ou à própria direção da escola, é importante que você argumente muito bem a respeito dos benefícios do novo método, tá? E é importante também que você trace um planejamento para ir introduzindo aos poucos o novo conceito para a turma. A dica número 6, seja um facilitador do método. Então é assim, na hora de você preparar os conteúdos que você passará para os seus alunos fazerem em casa, opte por aquelas tecnologias convencionais que as pessoas já estão acostumadas a usar. Assim as chances de haver algum problema vão diminuir. Caso você escolha uma ferramenta que o aluno precisa instalar ainda, enfim, isso pode dificultar a interação do mesmo, né, com as atividades. E aí ele acaba não se adaptando. E é onde acontecem os problemas, né? Então é melhor já usar o que está acostumado, ok? A 7ª dica proponha a interação. Envolva o aluno durante as videoaulas. Converse com ele, peça para ele anotar algo ou faça uma pergunta. A aula ela tem que passar a sensação de proximidade, de acolhimento. Assim, o educando ele se sentirá mais motivado e engajado com o conteúdo. Incentivar a interação entre os alunos também é importante, mesmo vocês estando na frente do computador. Assim, o aluno ele pode interagir com os colegas e discutir da mesma maneira da forma presencial os principais conceitos e ideias aprendidos durante todo esse processo. É importante que o professor estimule o trabalho em grupo. Vocês estão vendo que eu estou batendo bastante nessa tecla, né? Trabalho em grupo. Bem, a 8ª dica seja paciente. O conceito de sala de aula invertida ele é uma grande inovação educacional e por isso exige paciência de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Todos ainda estão aprendendo a melhor forma de trabalhar com essa nova metodologia. Então, permita-se arriscar, errar, consertar, repensar, etc. Aceite críticas e sugestões para a construção mais assertiva desse formato de aula. Nunca se esqueça que estamos em um processo de transformação e adaptação da educação. Muito bem. Então, o formato de sala de aula invertida, ele irá revolucionar o futuro da educação. Acredita-se que é um encontro considerado mais completo e eficaz entre as aulas digitais e as aulas presenciais. Portanto, esse método de sala de aula invertida
Hoje é cada vez mais um novo conceito que parece ter vindo para ficar, principalmente da forma que está encaminhando a volta às aulas pós-pandemia. E você, o que achou desta nova metodologia? Gostaria de tentar implantar na sua sala? Deixe-me um comentário, eu vou adorar saber a sua opinião. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que você não perca as novidades do canal. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau!